A televisão é a maior maravilha da ciência a serviço da imbecilidade humana. O meu convidado de hoje também é um homem da televisão. Eles consideram um produtor. Não quer que eu chame de marqueteiro, mas é um produtor. Bem-vindo ao Além dos Outdoors, Palu. Valeu, Ed. Muito bacana estar aqui. Espero poder contribuir um pouquinho com vocês aí, com as informações, com aquilo que a gente pode falar a respeito. Há um tempo atrás, nós acabamos agora de ter a COP. Moralmente, então Que eu fala de tenho ali melhora. um Você já desligamento acompanhou de pacientes, isso é pertencimento. paciente, Isso é outro mas processo. outro processo. Eu citei Toda vez que eu trabalhei dele, na hora de Frank sair, Zappa, eu mostrava o mas cartãozinho. eu acredito no sexto período. Roberto Carlos, Mano Brown. Eu gosto Ficavam nessa aí, vinha pra cá, ficava um tempo, ia pra lá. Vitória, como que é ser Miss, assim? Diretamente dos estúdios da Pureza Filmes, esse é mais um Além dos Outdoors. Lembrando sempre que, além das redes sociais, você pode nos acompanhar tanto nas TVs, Brumais TV e Alfa TV, que nos transmitem na quinta-feira, quanto nas rádios, né? A Top FM, nossos companheirões da Melone FM, da Do Seu Jeito, Cultura Regional, Centenário FM e, além disso, também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music. Nós estamos em todos os lugares. Onipresença, Paulo. Lembrando, o lugar onde nos acolhe é o Dual Cowork. Você já trabalhou no Cowork? Sabe o que é bacana? Que além de você não precisar montar escritório, comprar estrutura, ter umas TV legais como essa daqui para você fazer apresentações para o seu cliente, você tem ainda outras pessoas fazendo o mesmo, que você pode conversar, aumentar o seu networking, você vai aqui no cafezinho, que é maravilhoso, encontra outras pessoas, já conversa, faz amizade, aqui tem recepção, ar-condicionado, Wi-Fi, então tudo de bom para você ter o seu escritório aqui no Dual Cowork. Dito isso, agradecer o pessoal da Pureza Filmes que está aqui fazendo toda a técnica, o Paulo, o Maico, diretor e produtor do programa. Começar o meu papo com um cara que me entregou um currículo de 10 páginas. Eu louco. Cara que fez tudo. Eu vou... Até tava com dúvida de como começar a conversa, Paulo. E eu vou começar do que o pessoal fala assim, começar do começo. Sim. Tá? Tá. Você da onde? Você nasceu aonde? Bom, eu sou filho de ex-Boias Frias, nasci em Quatá, aqui pertinho, logo depois de Marília, caminho de Prudente. Eu nasci numa fazenda de café. Minha mãe deu à luz na roça, né? Com um ano, consequência daquele movimento político, militar e tudo mais que teve em 64, minha família migrou para Mauá, no ABC. Então, até os meus 17 anos, fui criado em Mauá. Então, eu sou ex-maloqueiro do ABC. Ex-maloqueiro de Mauá. Que bom. Mauá é cidade conhecida pela sua segurança, né? Nossa. Não, o bacana é o seguinte, adoro Mauá, né? É uma cidade realmente muito bacana, grandes amigos, a minha infância, minha adolescência toda lá. E depois que eu saí, eu acabei não voltando mais para morar, né? Visitar minha mãe, visitar minha família. Mas é uma cidade que me traz uma recordação, um carinho muito grande, me ensinou muito. Legal. De lá você foi para o Rio? Fui para o Rio. Foi para o Rio. Você foi estudar no Rio de Janeiro? Eu fui estudar no Rio de Janeiro desde a adolescência, mesmo morando em Mauá, toda a família metalúrgica, operária e tudo mais. Eu tinha uma vocação para artes. Eu escrevia para o teatro desde os 14 anos. Com 14 anos? Com 14 anos, participei de movimentos teatrais em Mauá. Tinha um teatro infantil de Mauá, que tinha a organização, era dirigido por Sérgio Buch, né? Conheci na época Ronaldo Ciambrone, alguns outros grandes artistas da época, né? Então era assim, eu tinha essa vocação, essa pegada para o lado artístico, e isso causava, inclusive, um estranhamento na escola, na minha família. Tanto que uma das únicas conversas sérias que o meu pai teve comigo, acho que eu tinha 15 anos, ele me chamou lá, Roberto, vem cá! Sério, né? Falei, cara, o que eu fiz? Né? Preciso saber uma coisa de você. Você fuma maconha? Falei, não, pai.
Não fumo maconha. Tá bom, você não fuma maconha. Você é viado? Não, pai, também não. Ah, mas o que é essa coisa de querer fazer teatro, essas coisas de arte, de querer pintar e tudo mais e tal? Falei, não, pai, eu gosto. Você não fuma maconha e não é viado? Falei, não, então tá bom. Né? Ali eu descobri assim, um nível de preocupação grande da minha família com aquela vocação. Né? Claro. Eu sou filho de pais que também trabalhavam na cana-de-açúcar. Sim. E profissão para filho homem é ser médico, advogado, engenheiro, né? O cara falar que vai fazer teatro. Exatamente. Aí eu tive esse primeiro impacto e naquela conversa eu comecei a observar, ampliar ainda mais a literatura, entender esse complexo do mundo. Eu acho que uma coisa desse período até hoje é mais ou menos assim. Eu não quero e não tenho pretensões de entender o mundo. Mas eu tento todos os dias, eu faço um esforço muito grande todos os dias para entender o movimento do mundo. Porque é um movimento tecnológico, é um movimento social, é um movimento antropológico. Então, são esses movimentos que a gente vê permitirem mudanças significativas na vida das pessoas. Então, mais que entender o mundo, o Abu Janra falava isso, mas melhor que entender o mundo é entender o movimento do mundo. O movimento do mundo. Importante. No Rio, você então... Você estudou lá, né? Você fez CAL. Fiz CAL, Casa das Artes Laranjeiras. A maioria dos atores da Globo faz CAL, né? Faz CAL, Era CAL e tablado na época, né? Eu quero destacar o Kaique Puticai, né? Ele era o diretor de trilhas sonoras da Globo, né? Kaique Puticai teve uma influência, aí ele trouxe um pouquinho da música para dentro daquele universo. E o Clóvis Levi. Dramaturgo, sensacional, né? Foi uma experiência marcante na minha vida, porque ali também, além de conhecer muita gente, eu tive a oportunidade de mergulhar paralelamente na fotografia com o pessoal da Funarte. Ali eu descobri a minha paixão pela iluminação, né? A iluminação, eu escrevia relativamente bem, né? Mas a fotografia, a iluminação e depois colocar isso na imagem em movimento foi sensacional para mim. Muito bacana. E daí, para qual foi a primeira oportunidade? Você foi escrever para a Globo, é isso? Você foi ser redator assistente? Não, na verdade foi o seguinte, eu escrevi, eu era o mais jovem de um grupo que se reunia toda sexta-feira dos profissionais de televisão e tinha gente bacana lá, né? O Gugu Olimecha, que é da família Olimecha, da Escola Nacional de Circo, lá no Rio de Janeiro, né? E o Gugu Olimecha, ele era autor, roteirista, dramaturgo também, e escrevia muito para teatro, para televisão, e na época ele estava escrevendo para 2 personagens da escolinha do professor Raimundo, Marcos Plonka e o Casarré, né? Então ele era o redator oficial dos 2 personagens. Aí numa sexta-feira ele estava reclamando, vou estrear um espetáculo em São Paulo, né? Tá cansativo e tal, não sei o quê, eu tenho que fazer os textos lá, né, do Casarré e do Marcos Plonka e tudo mais e tal. Tô atolado esse final de semana. Eu era molecão, né? Ali 19, 20, 21 anos, não me lembro ao certo. Né? Eu falei, ô Gugu, mas não, 23 anos, já estava um pouquinho, já não era tão molecão, né? Então já estava mais ligado. Ô Gugu, mas esses textos aí são fáceis, dá para escrever com o pé nas costas. E na época eu não era conhecido ainda por Palu, era Betinho. Ô Betinho, beleza, você escreve para mim então? Tomei um choque assim, né? Falei, vamos encarar, né? Vamos encarar. Aí, sexta-feira, sábado, eu fiz os textos, datilografado. Coloquei no envelope, domingo eu levei na casa dele, né?
Beleza, passou a semana, transcorreu. Na outra sexta, no mesmo ponto de encontro. Ô, e aí, Gugu, deu certo lá os textos? Ô, gravaram, ficou sensacional. Seu pagamento aqui. Ele pegou e me pagou uma grana que seria hoje uns R$500. Eu falei, puta, nunca recebi tanto dinheiro assim de uma vez na minha vida fazer um negócio tão simples. Aí eu comecei a freelar para ele, José Fernando Bastos, que era um outro autor, né? Fui freelando, e foi um momento muito bacana de conhecer um pouquinho mais de perto a TV. Tive a oportunidade de ser assistente, do assistente que limpava o cocô do cavalo da novela Que Rei Sou Eu, né? Eu fui para aprender, na verdade, fui para puxar cabo mesmo e ver como é que o pessoal se administrava, se organizava profissionalmente, né? A palavra do diretor, o diretor falava, cara, era lei, né? Era sensacional. Então participei da produção da novela Que Rei Sou Eu e da novela Vida Nova, uma novela das 6. E na Manchete, né, das novelas Corpo Santo e Carmen, também como assistente de produção. Assistente de produção. Isso é uma experiência que você trouxe para sua vida toda. Pra e hoje vida, é muito difícil você conseguir pra vida fazer toda. isso. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem que estar disposto a pagar para aprender. Teve um videoclipe, né, de uma cantora na época, lá no Rio de Janeiro, que eu fui puxar cabo de iluminação, mas não era os fiozinhos que a gente tem hoje, era jiboia, 500 metros de jiboia, aqueles cabos pesados que vinha no caminhão. Eu fui lá puxar jiboia para aprender, né, como é que se pensava artisticamente uma produção como aquela. Você tem que estar disposto. Você tem que colocar... Hoje não. Não, mas eu não vou ganhar nada. Vai ganhar experiência, poxa. Você tem que investir, sabe, no conhecimento. O conhecimento não cai assim, pum, caiu, agora eu sei tudo. Não, você vai ter que ver o outro fazendo, aprender com o outro, entender como é que essa luz funciona. Aqui eu tenho uma luz direta, aqui eu tenho uma luz em 45 completando o preenchimento, aqui eu tenho um backlight. Como é que nós vamos passar isso para as novas gerações? Os caras têm que vir e entender como é que funciona a cabeça de um produtor, de um diretor de fotografia, de um diretor de cena, de um roteirista. É assim que se faz. Aqui o pessoal gosta de roteiro. O pessoal gosta de roteiro. Até tô com um na minha frente aqui. Eles gostam de escrever. O Paulo gosta bastante de escrever. Eu gosto de escrever coisas mais inusitadas. Tá. Mas vamos continuar aqui porque, gente, senão o programa não vai conseguir chegar até no final com tanto de coisa. Beleza, vou pular a experiência na TV. Ele fez um monte de coisa na TV, escreveu muita coisa. Mas eu tenho a curiosidade seguinte. Aí você foi produzir espetáculo também, né? Oficina cultural, né? Foi produzir espetáculo. E você ajudou também na Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes, aqui em Bauru. Você ajudou na verdade, a Ana Guedes, né, em 1990, estava precisando de técnicos culturais para implantação, né? Eu tive a oportunidade de ser um dos técnicos que contribuiu para a implantação da Oficina Cultural Glauco Pinto de Moraes em Bauru. Eu estava no primeiro ano de jornalismo na Unesp, precisando trabalhar. Eu estava com um currículo para a época bacana, com as experiências que eu já tinha, né? E foi uma oportunidade muito legal. Muito bacana. Mas me explica, de lá para cá, como que surgiu? Eu não estou conseguindo uma ligação aqui. Toda essa experiência, produtor TV, produtor cultural, redigindo texto. Onde surgiu a política na sua vida? Já na adolescência em Mauá. Né? A primeira experiência, eu tinha 14 anos, já trabalhava com carteira assinada, importante destacar, carteira assinada, 14 anos, numa empresa no Brás, Autoindustrial e Importadora Jorques S.A. E de Mauá até o Brás era o trajeto feito no trem, né? Então eu ia Mauá, Capoava, Santo André, Prefeito Saladino, Tinga, São Caetano, até o Brás. Um dia,
acho que isso em 1980, eu quase com 15 anos, eu estava no trem, de repente todo mundo, o trem todinho esvaziou, desceu todo mundo em Santo André. Eu falei, ué, o que aconteceu? Né? Vou acompanhar para ver. Eu desci em Santo André, de repente no fluxo entrei num ônibus, o ônibus foi até São Bernardo, São Bernardo, cheguei lá, né? Tinha um maluco no palco falando. Um barbudo gritando, né? Aí tô lá, era o Lula, né? Isso em 1980. Eu tô lá, tal. De repente começou aquele vucu-vucu, correria pra lá e pra cá. Eu, molequinho, né? 14 anos, quase 15, não entendendo nada daquilo. De repente, plá! Primeira borrachada da polícia. A gente nunca esquece, né? E ali, naquele miolo, você ia nos bares, você ia em festa, você ia em evento, o assunto, o termo política era muito efervescente, né? E eu comecei a ler muito, né? Antes dos 16 anos, eu já tinha lido toda a biografia de Lenin, Trotsky, Dostoiévski, né? A literatura russa que existia na época, né? Comecei a entender como é que se dava todo aquele movimento político e fui estudando, lendo e acabei tendo uma pegada para texto, principalmente, para essa área política. Né? Tanto que em 1982 eu fui voluntário na campanha do Lula para governo do estado de São Paulo. O que a gente fazia? Os trens chegavam à tarde, início da noite, abarrotados de gente. Eu escrevia esquetes teatrais com alguns personagens e tipo performance, né? Sim. Então, de repente, no meio daquela multidão, surgia uma performance, né? E eu já estava fazendo campanha política, foi a minha primeira campanha política como voluntário para o Lula. A segunda como voluntário foi em 86, lá no Rio, para o Gabeira, governo do estado. Nossa, o Gabeira, candidato, eu lembro. Eu tive uma participação bacana naquele abraço famoso na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Foi uma ideia construída coletivamente, mas eu tive uma participação bacana ali na questão de organização e tudo mais e tal. Em 88, na época, ajudei a Jandira Fegali num evento pró-Constituição e, ao mesmo tempo, eu tive meu primeiro trabalho profissional, financeiramente garantido para a Prefeitura de Conselheiro Pena, interior de Minas Gerais. O candidato era o Weissmann, do MDB. MDB, né? MDB. Aí eu não parei mais. Aí você não parou mais, a gente sabe. Viu? Valor, mas assim, tem umas coisas aqui na sua biografia que me deixam assim. Você foi para a Amazônia implantar o SBT lá? Como que é isso daí? Não, na verdade, eu fui desenvolver um projeto lá. Eu estava lá, o pessoal me conheceu, aí de repente falaram, cara, a gente tem a concessão aqui de uma emissora. Você não implanta pra gente? Implanto. Aí eu implantei uma emissora do SBT e uma emissora da Record, em Parauapebas, no sul do Pará, no sudeste do Pará. Sul do Pará. Isso. E você também produziu uns documentários, né? Polêmicos, ganhou prêmio com isso. Me conta um pouco disso, né? Na verdade, é assim, o volume de trabalho, misturando jornalismo, produção e tudo mais e tal, me deixava pouco tempo. Mas convivendo ali, principalmente naquela região do sul do Pará, alguns temas chamaram a atenção, né? Um desses temas foi assim, as mulheres, né, trabalhadoras. Então, lá para Palmares, não é Fundação Palmares, Vila Palmares, que era um assentamento do MST, lá em Parauapebas, a gente desenvolveu um documentário sobre as mulheres, a distância que elas percorriam para colher determinados produtos, fazer sabão e tudo mais, lavrar a terra, papapá, plantar arroz.
E a gente foi premiado, fizemos um documentário sobre esse tema e nós fomos premiados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, né, bacana. em Brasília. Um grande amigo recebeu o prêmio por nós lá em Brasília, um amigo que veio a óbito, né, em 2016, se eu não me engano. E foi um trabalho bem bacana e deixou a gente... E o assassinato do Fusquinha e o Doutor, né? Ali na época, pela Record, pelo SBT, porque tem uma coisa que existia na Amazônia, era a loucura da televisão. Nós fizemos uma transmissão ao vivo da Facilpa em 1998, que o Pedro Veleda, que está, acho que em Goiânia, alguma coisa assim, ele pode confirmar, é assim, nós tínhamos que fazer a transmissão ao vivo, né? Então tá. Aí a gente entrou 1 hora, 2 horas, cortando o sinal de todo mundo. Tramo, né? Pelo SBT. No outro dia, nós não tínhamos o encaixe no SBT. A transmissão seria feita pela Band, né? Eu nunca tinha visto isso, a gente conseguiu fazer. O Pedro Veleda no final do primeiro dia. E atenção, pessoal! Amanhã estaremos aqui novamente, transmitindo ao vivo essa grande festa. Mas não no SBT, na Band! Nossa. Acompanhe a gente amanhã na Band. Cara, eu Se eu vi sou diretor aquilo. de programação do SBT, eu mato um. Eu falei, a gente vai tomar um tiro aqui, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Mas eu estava cuidando da produção, eu não tinha responsabilidade técnica, né? Deixa eu tirar o meu da reta já. Eu não tinha responsabilidade técnica, né? Então, a gente fazia umas coisas assim, e na época que a Record estava sendo implantada, houve assassinato de 2 líderes do MST, o Fusquinha e o Doutor, né? E complexo o negócio, né? E a gente fazia as entrevistas com o pessoal, os envolvidos, fazendeiro, polícia e tudo mais e tal. E para atender, eu vou apanhar, alguém vai me bater, eu tenho certeza. A mesma pessoa, o mesmo repórter com 2 microfones, certo. Um do SBT e um da Record, Sim. né? E uma câmera só. A gente tinha muito pouco recurso. Eu sei que junto com o Casoy descobriu que a gente estava lá, a gente foi fazendo esse material, acompanhando esse material e tudo mais e tal, durou quase 1 ano e tudo mais e tal, até achar realmente quem tinha cometido o crime. E a gente ganhou um prêmio junto com o Casoy pela cobertura, pelo conjunto de... O Casoy estava na... Eu não lembro agora se era SBT ou Record. Record, ele já pulou tantas vezes. Eu estava nas 2 emissoras, né? Então eu estava cuidando ali de uma parte do SBT e implantando a Record, né? Pela Record, foi pela Record, certeza, ele estava na Record já. O Boris Casoy, você trabalhou bastante com o Boris Casoy, né? Um pouquinho. E como que foi? Beleza. Você está produzindo pra caramba, indo implantar TV. Voltou para Bauru. Como que Bauru surgiu na sua vida? Eu fiz faculdade aqui em Bauru, fiquei aqui de 90 a 94. Ah, tá. Né? Tem um laço. Então tinha um carinho já por Bauru. Em 2000 eu estava morando em Belém e eu fui convidado para fazer uma campanha política aqui do Tuga. Né? Você que criou aquele negócio muito bom. Não fui não eu. Não foi você que criou. Não, eu fui... 12! Não. Eu fui anterior, né? Mas teve algumas coisas naquela campanha, né? Que assim, tinha muita gente, né? E atrapalhou um pouquinho o processo. Entendi. Mas eu cheguei para cumprir o trabalho aqui, eu conheci a Tati, que era estagiária, Tatiana Rodrigues Saqueto, me apaixonei imediatamente. Tem isso, né? O amor. E fui ficando. Quem que a gente entrevistou que só veio para Bauru por amor? O professor Helvas. O Helvas. Também só veio morar aqui porque... Aí eu fui ficando, né? A Tati era estudante de jornalismo, né? Hoje é jornalista. Mesmo assim, em 2002 ainda ela foi comigo desenvolver um projeto lá em Afuá, na Ilha do Marajó,
né? Tá aqui no meu roteiro. Né? Ela foi comigo para lá, fomos juntos, desenvolveu um trabalho lá, um projeto bem bacana. E eu fui ficando e tô aqui. Fui ficando. Já emenda, já fala do projeto de Marajó. Como que foi? Ali na Ilha do Marajó, né, em 2002, na iminência da vitória do Lula, havia uma preocupação de alguns políticos da região de Macapá e da parte da Ilha do Marajó, Afuá, com os efeitos de uma vitória do Lula. Eu fui para lá para desenvolver um trabalho de comunicação valorizando o aspecto da democracia. Então, a gente visitou 182 comunidades ribeirinhas, né? E com palestra, com curso, com gravação, com fotografia, com uma estrutura da Prefeitura de Afuá, que tinha a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social. Então, assim, minimizar qualquer tipo de dúvida, conflito ou impacto negativo de que uma vitória, sabe, do Lula à época poderia trazer para aquela região, né? Então foi um trabalho bem gostoso, bem bacana, bem... Legal. E daí, logo após, você veio para Bauru ajudar na TV Tem, né? Então, como foi a história com a TV Tem? A TV Tem, a Renata Afonso, que assumiu a direção artística da TV Tem em 2003, ela tinha um sonho, né? Muito bacana para gente que é produtor, de implantar um núcleo de produção. Reunindo as praças? Reunindo as praças, né? Legal. Esse núcleo de produção daria suporte fora do ambiente jornalístico, Entendi. onde a gente teria um princípio de criação, um princípio de desenvolvimento de outros produtos. Foi aí que nasceram alguns programas, Revista de Sábado, que existe até hoje, Jogo de Cintura, que está fora da grade, mas é um programa muito bacana. E os promos da emissora, né? Os promos, que são os comerciais que vendem a própria emissora, né? Então, era desenvolvido fora do ambiente do jornalismo, que tem a função ali mais voltada para a informação, o factual. Então, foi uma experiência muito bacana. Eu consegui contribuir, né, com o projeto aqui nas praças de Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto e Itapetininga. Muito legal. Imagino que sim. Tá. Deixa eu falar agora com o Paulo Marqueteiro. Você se sente culpado? Tô falando isso porque é uma provocação. Quando você elege um político que depois ele vai lá e rouba a população? Na verdade, não. Na verdade, eu acredito que eu cumpri o meu papel, mas aconteceu algumas vezes, né? Inclusive, né, com pessoas que você, não que você citou, mas com amigos das pessoas que você citou, com professores, de você estar na fila do supermercado, aí o professor lá, aqui o culpado de ter feito isso, né? Aí todo o pessoal... Então, é assim, quando a gente assume um compromisso com uma campanha política, é um compromisso muito sério, né? Porque nós estamos... É um trabalho profissional, né? Que tem um único objetivo, ganhar a eleição. Sim. Não existe campanha, vou participar só para enriquecer o debate. Enriquecer o debate. Não, o importante é competir, Não existe isso. Campanha política existe para ser ganha. Sim. E nesse aspecto, eu acredito que aqui em Bauru nós fizemos, né, algumas coisas bacanas, né? E assim, eu sou feliz com o reconhecimento, a capacidade de trabalho. Não, você é uma referência. Eu trabalho com isso. Tô saindo, tô parando, não quero mais isso para minha vida. Mas você sempre foi uma referência para todo mundo da minha região, que eu não sou daqui, né? Por isso que falava assim, em Bauru. Em Bauru tem o lá em Jaú, né? Você fez a campanha do meu amigo para deputado, do Tófano. Fiz Tófano em 2010.
fiz o Vocês- Cacai em 2012 É. e o Celso Pacheco em 1992, há 30 anos. Eu conferi agora aqui para ver se a cabeça dele tá boa. Foi aqui, ó. Tenho aqui, ó. Celso Pacheco, Prefeitura de Jaú, 1992. Tá muito boa a cabeça. Tá, não, eu tento pelo menos, né? É que foi uma campanha muito marcante, né? É. Porque na verdade, era muito difícil ganhar aquela eleição, ganhar Era aquela contra, campanha. você lembra? O Bauab, Valdemar Bauab. Não. Contra quem? Contra Exato. o senhor dos senhores lá. Então, só que existia uma diferença de 30 pontos percentuais do primeiro para o segundo colocado, que era o Celso. Meu Deus. A nossa meta era baixar essa distância, Uhum. né? Então, quando o Bauab ganhou do Celso com 6 pontos percentuais, para a gente foi uma vitória. Pô, imagino que sim. Para a gente foi uma vitória. E se tivesse mais 2 ou 3 semanas de campanha à época de TV, pode ser que... Não se sabe. Campanha é campanha. Campanha. Fechou a urna, acabou. Você acha que o papel do qual é o papel do marqueteiro numa campanha eleitoral? Eu tô te falando isso daí já com uma provocação. Porque assim, você acha que o marqueteiro tem que mudar o discurso do político? Não, eu sou contra a mudança de discurso. Eu acho que nós temos que trazer a essência. É uma coisa complicada. A essência do candidato para frente, né? Os aspectos positivos. Tem que mudar comportamento. Não é mudar comportamento. O comportamento pode ser o mesmo, mas nós temos que fazer aquele ajuste do comportamento pessoal, porque é assim, todas as pessoas podem se corrigir socialmente, comportamentalmente, mas não é mudar. Eu não tenho que virar o cara do avesso. Eu tenho que trazer para frente aquilo que é a essência dele. Né? Porque nós estamos vendo hoje, é sempre assim, o marqueteiro. Nós assistimos hoje o que acontece. Eu tenho uma empresa de pesquisa hoje, por isso que eu falei que eu não estou saindo do marketing de pesquisa. Então eu entrego a pesquisa qualitativa no começo lá, falando assim, a população quer alguém de direita, familiar, jovem. Né? Aí o marqueteiro vai lá e faz o candidato dele, que não é aquilo, virar aquilo. E fica totalmente artificial. Então, porque o que acontece é o seguinte, a gente está vivendo um novo momento na política que é essa pontuação ideológica que você falou, direita e esquerda. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos outras definições, mas não a ideologia à frente do discurso. À frente do discurso, nós tínhamos progressistas, nós tínhamos oposição, nós tínhamos vanguardistas, nós tínhamos até conservadores, mas nada assim rotulado como direita e esquerda, como nós temos hoje, né? Então, esse é um conceito que foi implantado recentemente, que pegou sobremaneira, né? E eu participo de alguns grupos de discussão, né, com colegas com quem se trabalha política também, e a gente repensando essa questão conceitual de como a gente vai classificar hoje o posicionamento político de um determinado candidato. É direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita. Voltamos aos anos 70. Precisamos agora de uns anos 80, nos próximos anos, de uma nova década de 80, para dar uma revertida no cenário. Eu vejo isso como isso é burro, essa classificação é burra, porque aqui dentro do programa, o Paulo diretor, o Michael produtor, eu sou apresentador. Nós sentamos no café, nós somos completamente diferentes, as opiniões nossas são completamente diferentes, são conflitantes, mas para todo mundo nós somos esquerdistas. A gente é totalmente diferente. Como que a gente pode estar no mesmo espectro? Nós somos diferentes. Então, e colocam a gente no mesmo balaio, como se diria. Né? Exatamente. Então, esse posicionamento ideológico,
direita e esquerda, tornou raso o raciocínio sobre aspecto político pessoal de candidato. Por exemplo, nós temos aqui na região candidatos de esquerda muito bons. Nós temos também candidatos O Rodrigo de que você direita elegeu muito sofreu bom, com rótulo de esquerdista, mas, mano, ele é um puta administrador bom. né? Então, assim, essa taxação ela é superficial, ela não é profunda, né? Pegamos alguns municípios aqui da região, aqui perto, onde o prefeito tem uma visão progressista muito grande, né? E, ao mesmo tempo, nós temos alguns outros, né, que são mais conservadores, mas desenvolvem um trabalho maravilhoso. O importante para a população, para o morador da cidade, do bairro, é que as suas expectativas sejam atendidas. Isso é antigo, é uma discussão que eu tive com o Dr. Welney Lopes de Carvalho em 1998. O que é uma campanha política, um projeto de eleição? É um pacote onde se apresenta para os eleitores projetos que atendam expectativas. Se o eleitor entender naquele pacote que a sua expectativa vai ser atendida, ele dá para aquele candidato a sua contrapartida. Qual é a contrapartida? O voto. O voto. Puta, esse cara matou a pau. Eu vi um discurso de um ex-governador, do Almir Gabriel, não me recordo o nome dele agora, né? Também ali em 2000, na Ilha do Marajó, ele usou um termo para aquela população que era mais ou menos assim: não podemos permitir que coloquem areia na nossa farofa. Porque aquela frase marcou o Palu? Porque eu estava lá embaixo com a câmerazinha apontada para o cara e no meu entorno eu vi a reação da população. Quando ele falou areia na farofa, eu percebi que aquela frase tinha endereço. Que a população que estava ao meu redor começou a comentar sobre isso. Tá vendo? Eu não falei que esse é o cara? Olha aí, olha o que ele falou. Não vamos deixar colocar areia na farofa. E aquilo ali virou, sabe, tipo assim, falei, cara, né? Então, ele usou uma frase, uma figuração de linguagem correta para um público correto que estava esperando aquilo ser dito. Então, atendeu a expectativa daquele público. A expectativa sempre é maior do que o resultado efetivo, mas é na expectativa que a gente tem condição de conquistar ali o coração do eleitor. Entendi. Tinha uma amiga na faculdade que ela falava que a expectativa é a metade do prazer. A metade do prazer. Exatamente. Gabi Mourinho, um abraço. E tá muito certo. Outra coisa, a gente tem visto uma mudança. Agora, é importante destacar sim, o papel da Tati. Nós formamos uma dupla maravilhosa. A Tatiana como jornalista, né? Ela tem uma percepção social muito grande e desenvolve um trabalho maravilhoso nesse aspecto. Entendi. Nós estamos vivendo uma mudança radical na comunicação das pessoas, né? A tecnologia veio para facilitar, não sei se é para informar ou para ajudar na desinformação, tal, muito nebuloso. E tem um americano que desenvolveu uma teoria nova de marketing, o Bannon lá. Como você está vendo essas mudanças? Você acha que ainda a construção do seu pacote da campanha eleitoral continua igual?
E o que mudou foram os meios, mas isso tanto faz, é só dominar os meios? Ou você acha que a forma de se comunicar está mudando também? A forma de se comunicar está mudando, mas existe um princípio básico. O princípio, eu volto lá na questão da essência. Aquela percepção da essência entre candidato e a expectativa do eleitor, é fundamental a gente entender esse momento. Mas a forma de se comunicar, sim, está mudando. Inclusive, estou desenvolvendo em Pederneiras um projeto junto da Prefeitura de Pederneiras. É no próximo tema. Pederneiras em Foco, que é um projeto de inclusão digital, né? Porque a inclusão digital não se dá você pegando um celular ou um notebook, um laptop e entregando para alguém que não está... Não é o Acessa São Paulo, onde primeiro existia. O governo ia lá, colocava uma sala com computador na internet e deixava lá para você mexer. Exatamente. Não adianta isso, né? Você fornece a tecnologia, mas é importante destacar, né, que o mundo virtual ele tem alguns pontos importantes que devem ser observados. Primeiro, como se comunicar no mundo virtual? Nós temos que aprender isso. Eu sou fiel defensor de que esse tema se transforme numa disciplina. Isso aí não é para mim, eu não sou pedagogo, tá? Pessoal de pedagogia, pessoal de plano de governo, começa a pensar em colocar na grade curricular disciplina de inclusão digital. Como se comportar de forma socialmente adequada na internet. Né? Evitar fake news, evitar mentira, evitar calúnia, injúria, difamação, que nem as 3 antas, que anta é muito bonitinha, as 3 meninas bizarras lá da USC, que Sim. levantaram aquela questão da aluna de mais de 40 anos, que parará, aquele etarismo idiota que elas tiveram, que vive numa bolinha, né? Na boa, eu não... Eu tenho 58, eu ainda quero fazer faculdade de História, de Sociologia e de Filosofia. Você entendeu? Então não vem com esse papinho, vem eu... plantar, catar coquinho. Então, a inclusão digital, ela requer um novo posicionamento pedagógico. Eu acredito muito nisso e a gente está conseguindo desenvolver um projeto bem bacana. Explica mais desse projeto. Como que é? Assim, porque eu falo assim, a pessoa fala em inclusão digital, ela pensa isso que a gente estava falando, que é dar um equipamento, um gadget na mão da criança. Como é o seu projeto? Está implantado aonde já? Então, nós começamos em Pederneiras, a Prefeitura de Pederneiras abraçou o projeto, a prefeita Ivana deu maior apoio, né? Então, a gente está desenvolvendo o primeiro módulo de fotografia, né? Produção de fotografia visando aprender como fotografar para esse material ser colocado na internet. Você pega um celular, a fotografia pega aqui, faz um... Não é o clique, né? A parte técnica é o que menos importa nesse momento. Porque você pega uma câmera boa, um celular bom, você dá um clique, a foto é obrigatório que a foto saia minimamente boa. Agora, o desenvolvimento do olhar, a perspectiva do olhar, a perspectiva do respeito ao objeto ou pessoa fotografada, o princípio da publicidade que se dá àquilo. Susan Sontag, autora, escreveu ainda na década de 70 que tudo que existe no mundo existe para ser fotografado. Eu complemento. Existe para ser fotografado, postado, compartilhado, curtido ou descurtido. Então, quando a gente chega nesse momento, né, nós temos que fornecer ferramentas e elementos para esses jovens, né? Como se comportar na internet, como produzir, sabe, uma bela imagem de um copo de água, sabe, de um pão de queijo. Depois eu faço um convite, nós temos uma página no Facebook, Pedercity, né? Entra lá, dá uma olhadinha nas aulas, como é que foram as aulas práticas, mas sob a perspectiva histórica, afinal, a fotografia tem 200 anos,
cerca de 200 anos, e os últimos 200 anos da história mundial, da humanidade, foram escritas através da fotografia. Então, fotografia, escrever com luz. Esse é o grande objetivo desse curso, ensinar a olhar, treinar a técnica, sabe? A perspectiva do olhar, como olhar aquela flor. Uma coisa bacana, nós estamos encerrando agora esse primeiro módulo, que eu vou deixar aqui claro, de coração. Esses jovens que cumpriram essa etapa, esse primeiro módulo, podem todo dia fazer o mesmo caminho, de casa para a escola, da escola para casa. Todo dia eles vão observar uma folha diferente caída no chão, uma flor diferente, sabe, nascendo. Eles vão observar que, poxa, no inverno o sol nasce aqui, no verão nasce aqui, no outono nós temos parece que um sol mais dourado, olha que... Então, nós abordamos a história da fotografia, nós abordamos conceitos de natureza humana sobre a importância da produção imagética e abordamos como entrar no mundo virtual e se comportar socialmente nesse mundo virtual com ética, respeito e empatia. Eu tô com a página do Pedercity aberta aqui, tá? Tô vendo uma foto sua, inclusive. Muito bacana. Então, se você quiser entrar na página do Facebook para dar uma olhada nesse trabalho, né? Foi uma visita que vocês fizeram aqui no Vale do Sol. Tô vendo uma publicação aqui. É Pedercity, tá, gente? City, que é C-I-T-Y. Tudo junto. Você acha lá no Facebook. Deixa eu falar, você tá falando que a fotografia é um módulo, né? Que mais, assim, você pretende... Quando a gente fala em inclusão digital, né? Nós estamos falando de um mergulho. Essa fotografia foi uma verdadeira imersão. Né? Eu tenho absoluta certeza, como disse, que os alunos estão encerrando essa primeira etapa com uma outra visão de mundo. E quando a gente fala em ética, quando a gente fala em respeito, isso foi levado muito a sério, em todos os momentos. Os alunos aprenderam que quando estão num evento público, vai fotografar uma pessoa, fez uma foto sua, ele vai lá com um bloquinho, pega o seu nome, informa onde vai ser publicado e pede a sua autorização. Eles aprenderam a respeitar a pessoa fotografada. Uma outra coisa importante, eu vou chegar lá. O objetivo disso, é filosófico, que bonito. Não, é gerar grana, gerar renda. Eles aprenderam a fotografar produtos, alimentos, pão de queijo, e não aquelas pasteladas que às vezes a gente vê nas redes sociais. Como iluminar um pão de queijo, como iluminar um café, como fazer uma fotografia de café com a xícara saindo fumaça, né? Como montar um prato de carne para atender um açougue, né, do seu bairro, atender uma padaria do seu bairro. Então, tudo isso foi... eles aprenderam de forma prática, não é teoria, não é só a teoria é importante, mas a aplicação foi fundamental. O segundo módulo, né, incluindo, já que dominaram a perspectiva da luz, a perspectiva do olhar, vamos mergulhar na produção de documentário, produção de vídeo. Porque todo mundo que casa, todo mundo que faz um aniversário, quer um álbum de fotos, quer um álbum de vídeo, é fornecer conhecimento para que eles possam gerar renda. Às vezes, uma família de um determinado bairro mais carente não tem grana para contratar um grande fotógrafo, uma grande produtora para fazer o registro daquele aniversário, daquela festa, daquele evento da sua família. Mas pode contratar o Joãozinho ali, sabe, por R$300 para fazer um álbum de foto. A demanda é gigantesca. E R$300 para essa garotada é uma puta de uma grana. É uma puta de uma grana. Meu, aí entra o aspecto social. Todos os jovens são atendidos por projetos sociais, através do CAD único. Não houve inscrições abertas. Foi porque o pessoal dos CRAS, dos CREAS, chamam de demanda dirigida. Então é assim, abriu-se o curso,
a Secretaria de Assistência Social ofereceu vagas para algumas entidades. Ali dentro da entidade já fizeram, né, a indicação de alguns alunos. Então, são alunos que jamais teriam condição e oportunidade de ter um curso. Um curso desse que você está me falando custa caro pra caramba. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o memorial financeiro, técnico, de um curso desse dos ministérios. Certo. O valor é muito alto. Eu sei. É muito alto. Então, o que nós fizemos? A gente foi reduzindo. Entra naquela questão que eu estava falando para você no comecinho, quando eles cortaram porque não estava funcionando ainda. Maturidade. Hoje eu tenho maturidade de saber assim, eu não preciso ganhar muito, né? E eu posso pegar o pouco do que eu sei, né, e levar para esses jovens que precisam de conhecimento. Eles não teriam condição de fazer um curso desse, né? Jamais. De ter o conhecimento teórico, prático, de ter esse acesso sem esse conjunto de ações envolvendo os nossos objetivos, o objetivo social da Prefeitura de Pederneiras, da prefeita Ivana, da Letícia Camargo, secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, do Gera, que é o secretário de Cultura. Então, eles abraçaram o projeto quando eu apresentei, né? E falei, é um mergulho no mundo cultural, de arte visual, inclusão digital, conhecimento, que eles não teriam condição de pagar e não teriam condição... Eles não teriam acesso. Né? Nós começamos em 12, estão terminando 9 alunos. Esses 9 alunos, poderia terminar não tem problema. Esses 9 alunos, eu tenho absoluta certeza, eles passam a enxergar o mundo sobre uma outra ótica profissional, ética e social. Tenho total certeza que sim. Mas, assim, minha dúvida, enquanto você estava falando, estava pensando uma coisa. Beleza, Pedercity. Mas só para Pederneiras? E aí? Então, muitos amigos aqui falam, pô, Palu, traz para Bauru. Existem algumas circunstâncias, né, que a gente precisa levantar. Pelo amor de Deus, não tenho nada contra Bauru, muito pelo contrário, eu quero colocar esse projeto, sabe, em algumas entidades, sim, em alguns bairros, em alguns pontos da periferia, quero sim. Mas vamos lá, por que a prioridade Pederneiras? Pederneiras se transformou num piloto, devemos começar o projeto também em algumas outras pequenas cidades, Boracéia, Itapuí, Areiópolis. O projeto também foi apresentado ao prefeito de Igaraçu do Tietê, de Iacanga. Por que essas cidades? Não tem tanto acesso quanto Bauru. Eu vou te falar uma coisa. A infra de Bauru é grande. Mas com possibilidade de ter que precisar cortar, tá? Tá bom. Um dos alunos, né, lá, teve um dia que ele teve que sair em um determinado horário porque ele trabalha na roça. Aqui em Bauru, nós temos cursos superiores em todas as áreas do conhecimento. Nós temos um Senai maravilhoso com Ademir Redondo, um SESI maravilhoso, um SESC maravilhoso. Nós temos um conjunto de oportunidades, entidades que fornecem, talvez não da forma como a gente está trabalhando, mas fornecem oportunidades. As pequenas cidades que estão no entorno nem sempre conseguem atender uma demanda, né, dirigida dessa maneira, também com oportunidades. Então, nós privilegiamos as cidades do entorno de Bauru, as cidades menores, que tenham esse interesse, tenham essa demanda. E quando essa garotada mergulha e elas se apaixonam por isso, a mudança na vida delas é muito significativa, né? A gente tem, inclusive, depois, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir, tá? Carol, Lê, beleza? Relatos de que
pai, mãe, falaram da mudança de comportamento do aluno após o primeiro dia de aula. Não foi assim, depois, não. No primeiro dia de aula, a galera chegou em casa, os pais e as mães já perceberam uma mudança de comportamento daquele jovem, né? Então, assim, a fotografia é apaixonante? É. Quando você aprofunda no conhecimento, ela se torna ainda mais, né? E para um jovem que tem uma energia violenta, sabe, represada, quando encontra esse conhecimento e tem a oportunidade em mãos, porra, meu, ninguém segura. Entendi. Ninguém segura. O segundo módulo é produção de vídeo e o terceiro, produção de documentários voltado para a linha artística e de eventos. E o terceiro módulo, gerenciamento de redes. Como é que se desenvolve? Aí entra o lado marqueteiro do Palu. Tá? Como é que vai ser completo, pô. Faz fotografia, faz vídeo, produz tudo e como distribui ainda o conteúdo. Exatamente, porque assim, hoje as redes sociais, elas são limitadas, todas elas são limitadas. A forma de você romper, né, ampliar essa capacidade de utilização das redes é você fazer a comunicação transversal, né? Então, a comunicação transversal, fazer com que o Face, o Insta, o Twitter, o aplicativo indiano lá, o Ku, né? Eles se conversem, mas para isso acontecer, eu não vou entregar o jogo, né? Claro. Você tem que ter um outro viés na transversalidade, né? Você tem que informar determinado público que o seu post está ali no Face, o seu post está ali no Insta, o seu post está ali no Twitter. Para isso, entra o que a gente chama de gerenciamento de rede. Certo. Né? Porque essa página que você falou agora para o público é o seguinte, é orgânica. Ela não tem um post patrocinado, né? Tudo é orgânico. Cada conquista é uma conquista também dos alunos, porque apesar dos encontros, dos cursos serem aos sábados, todos os dias da semana a gente vai postando e a gente vai informando e nós temos metas para cumprir, né? Aqui pelo WhatsApp, lá pessoal, estamos precisando de mais 20 curtidas naquela foto lá. Então, para eles começarem a enxergar assim, não adianta eu publicar, largar lá e esquecer. Eu tenho que criar um outro movimento. Qual é o movimento? Pai, vem cá, entra no seu Face aí. Você não tem, pai? Vamos criar um já. Cria o Facebook do pai, o pai entra, vai lá e curte a foto do filho ou da filha. Uma aluna fez a página da avó, né? E fez a avó ir lá e curtir todas as fotos. Então, esse movimento, ele tem que acontecer, né? Para gerar engajamento e eles se mostrarem ao mundo. É um projeto muito bacana, cara. Eu estou muito feliz. Eu sei que isso daqui é a sua joia, ao que brilha os seus olhos ao falar, mas e a Polvo? Polvo, pioneira, nossa, faladíssima sua produtora aqui, produz assim, como tá? Você está produzindo, continua? A Polvo continua assim. Quando nós abrimos a Polvo, tinha 6 produtoras em Bauru, hoje tem 40. Né? Então, o que acontece? Lei, oferta e procura, a gente perde bastante orçamento, né? Então, continuo atendendo alguns clientes que são clientes fiéis, né? Da mesma forma que a Polvo é fiel a eles, são fiéis à Polvo. Continuamos trabalhando, continuamos desenvolvendo alguns projetos bacanas, principalmente na área institucional para algumas empresas, né? E tá bem bacana, cara. Nossa, o material era sempre referência pra gente lá em Jaú. Pô, que bom, bacana. Sempre foi referência pra nós. A gente sempre olhava com... Vamos ver o que ele tá fazendo, dava uma olhada lá. Tá. Sempre assim. Diretor, né? Eu sei que você tá dando sinal já. Lu, a gente precisava ter um programa de 2 horas para conversar com você. Não, é muita história. Não, sério, gente, eu tô aqui, eu não cheguei na metade do histórico que do roteiro
feito pela produção aqui. A gente deixou metade dos assuntos para trás. Queria agradecer de você ter vindo aqui dividir conhecimento. Como te falei fora do ar, na hora que deu problema na câmera, Sim. falei assim, eu vi muito de você quando eu fiz estágio em São Paulo com o João Santana, a intelectualidade. Você é um intelectual, você é um cara da cultura do país, que tenta entender o país, tenta entender a população, tenta entender o Brasil, que muitas vezes não é entendido direito. Queria agradecer mesmo você ter vindo aqui e conversar com a gente. Existe uma necessidade grande, independente da profissão, se você é mecânico, se você é padeiro, se você é funileiro, se você é pintor, de buscar informações que possam aprimorar o seu trabalho, né? E não só sob a perspectiva técnica. Lá em Jaú, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer alguns anos lá Jaú Trend Show, Legal. né? Com o Kaique. Com o Kaique. Isso, Kaique Paz de Barros. Uma coisa muito legal que eu aprendi com o Kaique, ele trazia as tendências, né, de moda do setor calçadista, mas ele trazia a história, como os calçados eram feitos no século, sabe, né, séculos passados, na pré-história, na Idade Moderna, na Antiguidade, como se desenhava o calçado. Então é assim, não basta a gente ter um novo, precisamos entender que aquele novo só chegou aqui porque houve todo um processo de evolução, trabalho, pesquisa, quebra-cabeça. A intelectualidade faz isso. Maturidade é mais ou menos assim. Eu sei que eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu posso transmitir para quem quer dividir um pouquinho daquilo que eu sei, e tenho ainda a necessidade de aprender muito mais. Perfeito. Senhoras e senhores, esse é Palu Roberto. Falou, Vamos pessoal. lá. Obrigado. Esse foi mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Fique sempre ligado nos canais que nos retransmite, mas também não deixe de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todas as plataformas que nós estamos. E você quer saber todas as plataformas que nós estamos? Acesse o nosso site, alemdosoutdoors.com. Lembrando sempre da Pureza Filmes, que está aqui produzindo toda a parte técnica para a gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mike. Tudo que a InVideo, a Pureza Filmes faz. E também o Dual Cowork. Dual Cowork é esse lugar que a gente está, na área nobre de Bauru, que você pode vir aqui montar seu escritório, tem toda a estrutura que você precisa, recepção, café, salas climatizadas com Wi-Fi, e que está tudo à disposição, você não precisa comprar, você não precisa pagar IPTU, você não precisa nada, é só você vir aqui, você tem seu escritório, pode receber seus clientes. Dual Cowork. Muito obrigado, Paulo, por esse programaço que a gente fez hoje aqui. Muita coisa, o homem tem que voltar mais vezes. Até o próximo programa. Tchau.